E, pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar um prosseguimento naquele assunto, né? Que estamos tentando tratar da maneira mais desesperadamente rápida possível, que é o assunto da filosofia expressa, né? Pela minha pessoa e criada ali numa série de, né, módulos para que seja totalmente compreendida na sua proposta, né? Então, a proposta que eu tenho é um estudo da consciência, mas isso não pode ser feito de maneira tão simples. Isso tem que ser feito a partir de um instrumento, né? Afinal de contas, a gente não está lidando com um referente direto. O referente direto, é claro, pode ser o ser humano, mas ele é só um vetor para esse elemento que nós estamos querendo captar, que é a consciência de fato. Um ser humano ele pode ou não estar consciente de uma série de fatores. Isso faz com que ele simplesmente tenha em si o vetor da consciência em um determinado estado, ou seja, ele pode ter em um determinado tempo a consciência, mas ele não pode tê-la todo o tempo. Isso significa então que o tempo é algo essencial dentro do nosso estudo, e é exatamente por isso que os módulos eles tendem a fracionar esse tempo. O primeiro dos módulos que a gente está verificando aqui é o módulo dos números, né? Então, o módulo dos números ele fica mais ou menos no passado. Ele estuda as quantias, né? Então, as quantias elas são basicamente demonstrações ou até, de certo modo, abstrações do que poderia significar a qualidade expressa de uma forma. A forma ela contém um determinado valor, né? E esse valor quântico da forma é que entrega a ela, de certo modo, alguma qualidade. É exatamente isso que a gente está tentando atrelar aqui. Quantias e qualias, né? Qualidades a essas quantidades. E as quantidades são números, mas eles não são basicamente coisas fáceis de se identificar pelo referente direto. Não, por isso o curso ele é um tantinho extenso, né? Se você for observar esse curso, ele é dividido numa série de análises, né? E essas análises elas são totalmente cronológicas num sentido de aprendizado do que o número significa. Então, primeiro a gente precisaria ter a noção de qual que é a construção de todo o entendimento que o ser humano tem dos números, propriamente dito, né? Então, a gente precisa saber qual que é a história, né, desse estudo dos números na civilização humana. Então, a história é por onde começa, né? Primeira coisa que a gente vai analisar hoje, falando aqui, né, em relação a todo esse estudo, né, dos números, ou estudo das distribuições puras, como já verificamos anteriormente, que é o estudo do Numerologos, né? Então, o Numerologos, ele é um estudo das distribuições puras que tende a captar essas essências, né? Então, as essências do quê? De um passado, de uma forma já pré-estabelecida que hoje simplesmente é um vetor para que nós propaguemos o presente, né, com o nosso ser. Então, essa primeira parte, né, que é a parte do passado, ela precisa ser analisada em termos específicos, né? Esses termos são o que a gente está falando aqui agora. Então, para a gente chegar nesses termos, a gente precisa saber o que o ser humano anteriormente também sabia sobre esses termos e sobre esses conceitos no geral, né? A gente analisa ali, primeiramente, no Numerologos, a história, né? Então, divido ali em dois períodos, que eu considero como um período sacral e o outro profano. O período sacral ele está mais relacionado a uma era que não temos tanto conhecimento direto, né? Então a gente tem conhecimentos a partir de esboços, até porque as línguas das épocas que eu estou falando, né, de um período muito, muito antigo, quase como de mais ou menos uns 2.000 anos para trás, né? Então, de 2.000 anos atrás, seguindo na extensa linha até o início da civilização humana, então de 2.000 anos atrás adiante, né? Esse seria considerado um período sacral porque ele tem um registro, de certo modo, menos relacionado a um fim que está instituído posterior ao advento ali da mudança dos tempos. Esse advento ele mudou muitas coisas realmente, né, dentro da percepção ou mesmo até da interpretação da gnose,
que a gente tem, né, do estudo do conhecimento ou mesmo da interpretação que se tem do próprio conhecimento para o uso na vida humana. Então isso acabou fazendo com que a parte conceitual dos números tivesse uma outra acepção. Então a gente vai precisar dividir isso, né? Antes de Cristo, tem ali um período onde os números eles também tinham um caráter até ritualístico, numa suma expressão verdadeira do ser, né? Então é quase como se as formas estivessem totalmente sincronizadas com a maneira como o ser humano agia e construía as coisas na realidade. Então ele já colocava, mais ou menos de modo natural, esse conhecimento que ele tinha dos números, das expressões de quantias e qualidades, no seu locomover no espaço-tempo, né? Depois, no período profano, isso acabou sendo um pouco mais artificial, se é que posso utilizar desses termos. Estou extrapolando um pouco aqui só para ser mais breve, né? Novamente, a gente entramos no critério de brevidade, se opõe a clareza. Mas, é, lá dentro do curso tem, de certo modo, muito bem colocado todas essas pautas aqui que eu estou tratando na parte da história. Inclusive, eu também coloco todas essas questões de signos gráficos, né, que são representativos desses números e como eles, de certo modo, acabaram se lapidando ali conforme vai passando, né, de civilização em civilização. Então, eu dou um foco, né, para um começo no Antigo Egito, depois Grécia, né, o pitagorismo, também passo ali falando um pouco das questões celtas e por aí vai, né? Então todo esse período sacral eu tento abordar da forma mais completa possível, né? E o período profano, ele é tão grande quanto o período sacral, né? No entanto, ele tem ali uma compreensão, de certo modo, até mais fácil por conta dos registros, né? Então, os registros eles já estão mais palpáveis. A gente já tem muitas mais fontes para poder se basear ali no próprio conhecimento que estava sendo construído, tanto teoricamente quanto de modo prático, né? A gente sabe que tem ali todo um uso de numerologia dentro da alquimia e todas as aplicações práticas que tem isso, né? Como a facilitação de algumas obtenções ou de alguns certos tipos de benefícios na própria vivência, né? Então, isso daí são questões alquímicas, né? Era tratado até mais ou menos o período do Iluminismo, depois toda essa questão dos números se tornou algo extremamente racional, que é o profano do profano, onde a gente chega ali na descaracterização caracterológica dos números e o pragmatismo expresso deles, né? Então, o número só serve exatamente para fazer uma conta ou para calcular quanto tem na sua conta bancária. Bom, é basicamente isso, né? Mas antigamente os números eles tinham um caráter muito mais profundo. E que caráter profundo é esse? Na verdade, esse caráter profundo ele também vem de uma outra questão, que aí essa é a questão principal aqui que a gente está analisando no curso, são as qualidades que vêm de quantias, ou as qualidades que vêm de quantidades. E essas qualidades elas vêm de quantidades exatamente por quê? Porque as quantias elas são pontos de métrica, ou também sistemas de escalas, né? Então você pode, por exemplo, ter uma escala e dentro dessa escala você tem uma métrica específica. Então a escala, vamos colocar aqui, por exemplo, uma rotação de π, né? Então você tem um eixo de 2π aqui, que é um círculo completo. Mas você tem pontos específicos em cada um dos quadrantes ali para poder marcar qual que seria o avanço, né, desse, dessa linha ou do ponto, né, que está partindo exatamente de uma localidade nessa circunferência. Então, você tem dois sistemas. Você tem o sistema completo, que é o próprio círculo, e você tem o ponto, que é a localização dele neste círculo, né? Ou você pode também ter uma escala, um panorama dentro dele, né? Fazendo assim um plano cartesiano, né? Então você pode localizar o número dentro dos quadrantes deste círculo. Bom, de qualquer modo, vocês estão entendendo que essa quantia expressa ali, ela pode ser medida de duas formas, tanto na métrica, que é o ponto específico onde está sendo ali exercido alguma pressão ou algum movimento, e também no próprio sistema que engloba esse ponto de pressão do movimento, que seria a sua escala, né? Então, métricas e escalas, elas são as coordenadas da posição vetorial de um ser ou de um algo, né? Na qualidade quantizada pelo parâmetro atual. Então, o parâmetro ele sempre é atual. O que está acontecendo agora e sempre está acontecendo agora, né? Mas a
O que está sendo predisposto ao agora, ele está partindo de uma posição vetorial. Então, o ser, ele é sempre positivo, ele não está nunca voltando no tempo, ele está sempre progredindo, sendo positivo, ou tendo uma positividade nesse tempo, por isso ele é vetorial. Então, de certo modo, ele vai encontrar aí um certo tipo de tendência a se assimilar a outras questões por conta da sua posição vetorial. Ou seja, na mesma métrica ou na mesma escala podem ter ali assimilações, e essas assimilações dão quase como se fosse um contingente para essa qualidade, que é uma aplicação a essa qualidade, né? Daí é onde a gente entra no último conceito aqui, né? Na verdade, penúltimo conceito, perdão. Esse penúltimo conceito é o conceito da cosmossimetria em questão, que é basicamente o tunelamento entre processos mecânicos e processos mentais. Processos mecânicos são os processos físicos, naturais, reais ou até extensos, por assim dizer. Os processos mentais são os processos metafísicos, são os processos extraordinários ou extraordenativos, que também são vistos como virtuais ou intensos, né? Então, os processos mentais eles estão ocorrendo dentro do que a gente chama de projeção da nossa consciência. E os processos físicos estão na extensidade, então eles estão no mundo ao redor. Então, o que está no mundo é predisponente, o que está em nós é emergente. Essas duas coisas têm um tunelamento, então tem um ponto específico onde se cruzam e podem trocar valores, realizar o que a gente chama de transação, né? Então essa transacionalidade entre valores da mente, da própria consciência do ser e também a predisponência dessa mecanicidade física ou natural em que o ser está inserido, quase como uma métrica, uma escala, né? Então, o ser é uma métrica dentro da escala que é o seu cosmo, ou seja, a sua circunvizinhança, por assim dizer, né? E tudo isso vai determinar um conhecimento que a gente pode obter dessas qualidades já antes delas designarem um resultado. Então, a gente sabe, por exemplo, que algo com 3 pés é menos estável do que algo com 4 pés. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um móvel, né? De algo que a gente quer colocar uma superfície plana sobre. Então, isso significa que basicamente você começa a pressupor qualidades a partir daquelas quantidades. Daí é onde entra a caracterologia dos números que é feita ali na observação, tanto teórica quanto empírica da realidade. Então a gente consegue observar números com qualidades, seja nas formas que a gente desenha no papel, ou seja nas formas abstratas da matemática, da geometria ou até da trigonometria, e a gente também pode ver ali a questão empírica, né? Então, tudo isso vai nos revelar outra questão, que é a mônada e a unidade, né? Em um, em um lado, que seria exatamente a métrica de onde partem todos os números, né? E a díade, que é a primeira movimentação interna dessa unidade, fazendo com que ela se torne duas meias unidades, né? Então não existe esse negócio eh, de duas unidades, né? A partir do momento em que uma mônada se estabelece, né, colocando ou enclausurando assim todo o contingente universal que nós temos, né, que seria o próprio cosmos, ou seja, você tem um Deus por de fora de toda a estrutura da realidade, então significa que tudo que está dentro é um determinado aspecto de fração que tende a uma reintegração, por isso tem suas qualidades, né? Então as qualidades elas são maneiras de se reordenar dentro da própria medida em que acabará desencadeando na sua totalidade, né? Então, a totalidade é todo o contingente desses números, ele quer retornar para a unidade. Então, é, o modo mais fácil de realizar isso é a partir de um modo de complementaridade, né, e oposição, que são modos numéricos, né? Então, se está na oposição, significa que já se identificou como um oposto, ou seja, já é algo distinto. Então, não pode mais ser uma unidade perfeita, né? Então, acaba se tornando duas meia unidades. A partir disso, pode-se ter um outro modo, né, que não é o modo de fração, é o modo de integração, e ele envolve a complementaridade, né? Então não são mais ali duas meia unidades, mas elas estão trabalhando em prol de uma unidade maior, né? Então acaba gerando ali um aspecto que a gente chama de conceição, ou seja, nasce um terceiro elemento que é um eixo
coordenativo para essas duas meias unidades, né, que vão fazer com que essas duas meias unidades tenham uma função retroprojetiva uma ou outra e assim possam estabelecer algo que alimente uma totalidade, que alimente esse próprio eixo, que é o ponto central e também toda a exterioridade deste sistema, né? E isso acaba nos levando, por fim, à pluralidade, né? Na extensão do cosmos pela aplicação da simetria. Então, todos os números acabam surgindo aí e toda a estrutura da realidade como a gente a conhece acaba sendo expressa dentro das possibilidades deste cosmo que está sendo aplicado pela simetria tanto de vetores do ser, né, de um movimento, de uma ação, de uma atualização dessa posição, quanto também da fixação dela, né, que trata-se de uma imanência, ou seja, da manutenção de posição. Então, precisa sempre de uma estaticidade, de certo modo, para que nós realizemos ali o nosso movimento. Então, essas duas coisas elas são complementares, quase como se fosse ato e potência, movimento e estaticidade. Todas essas coisas elas têm, de certo modo, uma integração uma à outra. São conceitos codependentes, né? Então, acredito que com isso eu tenha expresso para vocês a maior parte ali do que pode se considerar esse estudo. É claro que depois eu entro e analiso número por número, né, até um determinado valor, para que a gente possa saber quais são as qualidades mais fortes e preponderantes desses números, né, e como isso impacta o nosso cotidiano, como isso impacta a realidade pragmática, seja dos objetos que a gente tem a partir dessas formas que vêm dos números, quanto também das nossas atitudes, das nossas posições adotadas para atender determinadas qualidades a partir dessas quantidades, né? Então, acredito que isso tenha sido um tema um tanto difícil, mas espero que vocês compreendam. Caso tenham um interesse, é óbvio, né? Isso está ali sendo colocado no material, que é o material central, né? O curso que se tornou o livro que está disponível na Amazon. Para isso, eu fico aqui ainda produzindo outros conteúdos, tem muita coisa que está sendo desenvolvida e o tempo está ficando realmente escasso, mas eu sempre produzo aqui alguma coisa para alavancar, né, esse conteúdo filosófico audiovisual, além dos conteúdos escritos, né? Então, em breve falarei mais aí sobre outro módulo, né, que é o Topologos, mas eu vou tentar me fixar agora em outras coisas, tais como os vídeos dos filósofos, né? Então, dar uma atenção aqui nas obras e voltar para isso. Quando tiver um pouco mais desenvolvido ali o Topologos, eu já faço a inserção desse conteúdo para vocês, que, acredite, é muito extenso. Pode levar aí cerca de 2 a 3 vídeos, né, para se explicar só a sinopse desse curso, né? Então é uma coisa monstruosa. Como eu disse, está chegando a 60 aulas, então é algo bem complicado. Mas depois disso só tem o Asterologos e finaliza, né? Então são 3 módulos, passado, presente e futuro, e eles estão ali sendo categorizados para que a gente entenda verdadeiramente a consciência que somos nós. Só que de uma maneira mais racional, talvez mais inteligente, né? O estudo que se deduz a colocar uma consciência no ser que é consciente, né? Então, fazer com que ele entenda a realidade que o circunda, assim como a composição da sua própria existência. E isso não é fácil. Isso demanda ali de um pouquinho de aplicação. Esse vídeo acabou saindo pelo dobro do tempo, mas acredito que não tem como poupar ali esse conhecimento de, de tanta extensão que eu poderia realizar ali, porque algo ia faltar. Então, fiquem com esses raciocínios. Em breve ali eu coloco mais um vídeo da outra categoria, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e até mais.